Olá, seja bem-vindo. Estamos começando o último estágio do nosso curso de Sociologia. Anteriormente, já fizemos 3 estágios. Nós começamos pelo estágio do ensino fundamental, depois passamos pelo estágio do ensino médio. Aí paramos esse estágio nessa modalidade e começamos por um estágio totalmente diferente, que foi o estágio científico, e agora estamos retornando para elaborarmos e confeccionarmos o último estágio, que é o estágio sobre a gestão educacional. Hoje começaremos então essa série de intervenções sobre esses estágios e falaremos sobre o tema apropriação dos métodos da administração empresarial na administração escolar. Você sabia que a administração escolar ela é proveniente da administração empresarial? Eu não sabia, não tinha a menor, achava que a administração escolar era uma administração autônoma, mas a administração escolar, ela provém, ela se apropria dos métodos de administração empresarial. Então, da administração empresarial que vai nascer a administração escolar tal qual nós temos hoje. Neste capítulo, a nossa preocupação se volta para as principais características da gestão estratégica empresarial e da gestão do trabalho educativo escolar, dos pontos de vista teórico e prático, e para algumas implicações do modelo de gestão empresarial na gestão e na organização do trabalho pedagógico. Ainda destacamos a influência da teoria da administração empresarial na administração escolar, caracterizamos os principais fatores internos e externos à escola e apontamos a necessidade de a escola avaliar sua estrutura e seus métodos para preparar alunos aptos a atuar na sociedade contemporânea de forma comprometida. Vamos passar para outro tópico.
Este será, então, o primeiro tema a ser abordado nesse estudo sobre a gestão educacional. O tópico o qual nós ocuparemos será as especificidades da gestão estratégica empresarial e da gestão do trabalho educativo escolar. Fazendo uma pequena introdução, vamos ver o que traz a história sobre essas especificidades, sobre essa ligação da atividade empresarial com a atividade da gestão do trabalho educativo escolar. Historicamente, no Brasil, a pesquisa acadêmica na área educacional tem mostrado o impacto e as implicações da teoria da administração empresarial nas práticas de gestão educacional, quer pela presença dessa literatura nos processos de formação dos administradores escolares, nos cursos de pedagogia ou de pós-graduação, quer pela prática dos gestores educacionais que, de uma forma ou de outra, têm em suas ações, além de outras determinações, o viés das políticas públicas e dos princípios da visão estratégica empresarial. Assim, você pode observar que os gestores do sistema de ensino e os diretores de escola organizam a gestão da educação influenciados por fatores internos e externos. O que seriam então esses fatores externos? Os fatores externos seriam os fatores de ordem social, econômico, cultural, científico e tecnológico. E os internos estão relacionados ao desenvolvimento do conhecimento sobre o processo educativo. Nós encontramos tudo isso, todos esses esclarecimentos no estudo de Veiga, feito em 2001. A escola, sendo uma instituição da sociedade civil, influencia contextos que são considerados fatores externos, como o histórico, o social, o econômico, e é influenciado por eles. Dalbor, 2001, em seu artigo Tecnologias do Conhecimento, os desafios da educação, destaca a influência da informação, o avanço científico e como as tecnologias impactam na educação. E no que se refere aos fatores internos? No que se refere aos fatores internos, pontua a contra-hegemonia da produção do conhecimento e as iniciativas coletivas e compromissadas dos profissionais da educação com a qualidade do ensino, como a construção e a implementação dos projetos político-pedagógicos nas escolas. Então, vejamos bem, essas iniciativas coletivas dos profissionais da educação com a qualidade do ensino vai incidir
na implementação dos projetos político-pedagógicos nas escolas, na elaboração de planejamento participativo, entre outros encaminhamentos democráticos que vêm constituindo gradativamente a gestão das escolas. Ressaltando a necessidade de a escola rever a sua estrutura e os seus métodos de trabalho, outro estudioso da gestão educacional, Alonso, ele vai apontar alguns elementos exigidos do profissional na sociedade moderna. Alonso vai dizer que o compromisso da escola atual é essencialmente com os valores definidos a partir do desenvolvimento científico e tecnológico presente, os quais questionam a validade de formulações menos práticas, ainda que mais comprometidas com a natureza essencial do homem. O que se requer nessa sociedade é basicamente um indivíduo apto a enfrentar situações as mais variadas e imprevisíveis, para as quais deve dispor de uma flexibilidade tal que lhe permita efetuar respostas rápidas, já que é impossível tê-las prontas, a fim de se encaminhar para um objetivo dessa ordem. A escola atual precisa rever toda a sua estrutura, todo o seu sistema de trabalho e mesmo os papéis definidos tradicionalmente. Assim, compreender as implicações dos fatores externos na gestão escolar é fundamental para diminuir a transposição acrítica para a administração escolar do modelo de administração estratégico empresarial, o qual é baseado na racionalidade científica, na centralização do poder e na fragmentação do trabalho. Então veja só, temos aqui aquilo que a administração escolar vai buscar no modelo da administração empresarial. E por que ela busca esses valores? Esses valores que estão relacionados e baseados na racionalidade científica, na centralização do poder e na fragmentação do trabalho. São valores os quais a administração escolar vai buscar na administração estratégico empresarial. Mas você deve estar atento para o fato de que, embora os princípios administrativos das organizações em geral sejam dicotômicos, se comparado aos objetivos da gestão educacional, essa dicotomia ela não vai ser, vamos assim dizer, que prejudicial. Eles também podem contribuir e vai contribuir bastante com a gestão da escola. Então, vai ser interessante para nós realizarmos um estudo individual
onde vamos registrar e sistematizar os conhecimentos prévios sobre o tema que estamos discutindo. Esse procedimento irá nos ajudar, irá facilitar a compreensão do conteúdo e a reelaboração do seu conhecimento. Recomendamos isso porque aprofundar a compreensão sobre as implicações dos princípios da gestão estratégica empresarial na gestão educacional requer, antes de tudo, a análise dos principais pressupostos teóricos e dos métodos que embasam as respectivas praxes. Outro estudioso da gestão educacional é Paro. Paro observa que a administração educacional tem uma correspondência direta com os objetivos da sociedade capitalista, uma vez que o seu objeto de estudo é a escola e que toda organização tem uma administração. É nas organizações, portanto, que a administração é exercida, como também o é na instituição escolar. Na reflexão sobre o conceito de administração, consideramos primeiramente que o próprio ato de administrar, assim como o conceito de administração escolar, é uma construção histórica marcada pelas práticas e contradições vividas na sociedade em diferentes períodos históricos e contextos sociais. E utilizaremos o próprio texto de Paro para conceituar a administração. O que Paro diz sobre a administração? Utilização, que é uma utilização racional dos recursos para a realização de determinados fins. Assim pensado, ela se configura inicialmente como uma atividade exclusivamente humana, já que somente o homem é capaz de estabelecer livremente os objetivos a serem cumpridos. O animal também realiza atividade, mas sua ação é qualitativamente diversa da ação humana, já que ele não consegue transcender seu estado natural agindo apenas no âmbito da necessidade. O que entendemos? Baseando nossos conceitos na argumentação do autor citado, é que administrar em qualquer organização consiste em utilizar de forma racional, isso é importante. Administrar em qualquer organização consiste em utilizar de forma racional os recursos disponíveis para alcançar os objetivos estabelecidos em coerência com seu objeto de trabalho. E é nesse ponto que reside a principal dicotomia entre os tipos de gestão anteriormente diferenciados. Mas é importante, então, mais uma vez lembrar que qualquer organização consiste em utilizar de forma racional os recursos estabelecidos em coerência com seu objeto de trabalho. Isso fica evidente. Essa racionalidade que tem que ser trabalhada pelos gestores educacionais, buscando sempre alcançar os objetivos traçados.
que deve estar sempre relacionado à racionalidade e os ideais propostos. A gestão empresarial, marcada pelos reflexos da sociedade, atual, tende a atribuir quase que exclusivamente à administração os problemas que se apresentam na organização, desvinculando da interferência do contexto social. E é o mesmo estudioso Paro que vai dizer que é no contexto dessa concepção dominante que é muito comum atribuir-se a todo e qualquer problema uma dimensão estritamente administrativa, desvinculando o de todo social, no qual tem lugar suas causas profundas, enxergando-o apenas como resultante de fatores como a inadequada utilização dos recursos disponíveis, a incompetência das pessoas, dos grupos diretamente envolvidos a tomada de decisões incompatíveis com seu equacionamento e solução e outras razões que podem facilmente ser superadas a partir de uma administração mais apropriada. No entanto, isso não se aplica diretamente à gestão escolar. Não podemos, de maneira nenhuma, afirmar que os problemas enfrentados no cotidiano, ou seja, no dia a dia da escola, decorrem apenas da incompetência dos gestores educacionais. Então, os problemas gerados no ambiente escolar, eles não estão diretamente ligados aos gestores educacionais. Eles têm e vêm, emanam de diferentes matrizes. Então é preciso considerar que a natureza e a especificidade da ação educativa difere dos processos desenvolvidos nas empresas que direcionam seus esforços para um produto pronto e acabado. A gestão das empresas em geral objetiva a busca
de um produto fácil de ser observado e avaliado e conta com a intensa participação diferente, muito diferente da presente na escolar, a participação inúmera de inúmeras máquinas e dos demais meios de produção, que não são poucos. Vai contar com uma gama diversa de produção, de meios de produção. Vai possuir um objeto de trabalho constituído de matéria-prima, a qual sofrerá um processo de transformação a fim de tornar-se um produto elaborado para que assim possa ser oferecido ao mercado consumidor como um bem. Portanto, a ação educativa supera a simples produção de objetivos da gestão empresarial na medida em que assume uma ação transformadora. Portanto, a ação educativa supera a simples produção de objetivos da gestão empresarial, na medida em que assume uma ação transformadora. E é Félix, outro estudioso da gestão educacionais, que vai dizer, vai afirmar que a gestão do trabalho educativo, apesar de apresentar características bem específicas, historicamente tem utilizado como base os princípios da administração geral, centrado e centrando suas ações nas tarefas de organização, de planejamento, direção, de liderança, para assegurar o equilíbrio interno e externo da organização escolar e, segundo Alonso, para desenvolver adequadamente essas tarefas, o administrador escolar precisa ter uma visão de conjunto de toda a escola, de tal maneira que não seja considerada distintas as atividades técnicos pedagógicas e as administrativas, ainda que cada qual apresente suas próprias características. Nesse sentido, o conjunto da escola deve constituir uma estrutura flexível e a administração escolar cabe propiciar os ajustes necessários para o seu funcionamento adequado. Embora as medidas de ajuste em função dos objetivos a serem cumpridos pela escola possam gerar conflitos e também
podem gerar tensões, incompatibilizando-se com a hierarquia existente. Então, nesse sentido aqui, o que a autora vai preconizar, o que ela vai deixar bem salientado é que o gestor escolar, além de ter uma visão de conjunto, ele tem que compreender a escola como uma estrutura flexível, pois o objeto de trabalho das atividades técnico-pedagógicas apresenta características distintas das atividades administrativas, uma vez que lida cotidianamente com a educação de pessoas. Agora veremos uma comparação das prioridades da gestão empresarial e da gestão escolar. Em primeiro lugar, quais são então essas prioridades? Nós temos a prioridade da gestão empresarial e nós temos as prioridades da gestão escolar. E aqui nós daremos uma atenção mais especial às prioridades da gestão escolar. Mas é claro que uma comparação ela vai elucidar, ela vai nos ajudar a dar uma compreensão bem melhor. Então, vejamos uma prioridade da gestão empresarial. Os aspectos técnico-administrativo e burocrático. Os métodos, outra prioridade, são os métodos de gerência e de controle. Então, a primeira prioridade são os aspectos técnico, administrativo e burocrático. Segundo, os métodos de gerência e controle. E a terceira, uma divisão pormenorizada do trabalho para atingir seus fins, seus objetivos. E na gestão escolar, enquanto a primeira vai buscar os aspectos técnicos, nós temos a gestão escolar priorizando as condições para que se cumpram os fins da educação. A segunda prioridade da gestão escolar vai olhar para os aspectos pedagógicos em detrimento da produção material. Então, ela vai deixar de lado a produção material, enquanto a administrativa, a empresarial vai focar na produção material, os aspectos pedagógicos serão prioritários na gestão escolar. Isso, de certa maneira, até é bem lógico.
E a terceira prioridade serão as condições para a construção de referenciais que possibilitam a realização humana pela vida digna e participativa em todas as formas de produção da existência. Então, como nós já observamos, muitas e inúmeras vezes a outra gestão vai focalizar os processos produtivos, mas aqui, essencialmente, a gestão escolar vai priorizar as condições para construções de referenciais que possibilitam a realização humana por uma vida digna, participativa em todas as formas de produção existenciais. O que é muito louvável, pois a educação tem como prioridade o ser humano em sua totalidade. E continuando, acompanhando o raciocínio de Paro, podemos dizer que o aluno ele é não apenas o beneficiário dos serviços que ele presta, mas também participante de sua elaboração. É evidente que essa matéria-prima peculiar que é o aluno deve receber um tratamento todo especial, bastante diverso do que recebem os elementos materiais que participam do processo de produção no interior de uma empresa industrial qualquer. E enquanto a empresa capitalista lida no seu cotidiano com bens materiais, canetas, pregos, parafusos, etc., a escola vai lidar com a educação, cuja especificidade do objeto de trabalho cotidiano envolve a produção de ideias, de conceitos, de valores, de símbolos, de hábitos, de atitudes, de habilidades. Todos os valores aqui salientados por Saviani. Na escola, o foco é a produção crítica do saber, a inserção do aluno no processo de formação de ideias, na construção de conhecimento, no desenvolvimento de competência e, principalmente, na formação de atitudes. Já na empresa, o foco de gestão é o lucro e a produtividade. Então, veja bem, embora nós tenhamos podemos dizer que essa ligação de uma gestão com a outra, de uma importação de métodos e metodologias, vai haver uma diferenciação enorme, porque a empresa vai focar-se completamente como nós estamos num sistema capitalista, é evidente que ela vai se focar e ela, para se reproduzir, ela vai
ter que buscar o lucro e a produtividade. Oliveira é o outro estudioso que vai acrescentar alguns elementos que reforçam a dicotomia entre os dois tipos de gestão. Tecnologia, ambiente, poder, conhecimentos, estrutura, fundamentando noções diversificadas das organizações. E mais, a hegemonia da razão instrumental direciona a ação efetiva e define o comportamento ético. A ciência é ideologizada em função da produção que, em sua lógica, subordina a educação, a política e mesmo o próprio lazer. Se de um lado pressupõe a subjetividade, por outro, a racionalidade com respeito aos fins define cursos de ação de uma civilização voltada para o consumo, para o ganho, para as vantagens individuais e para o poder. Então, é mais uma dicotomia notada por mais um estudioso, no caso aqui, Oliveira. Então ele diz, finalizando, que é o reino da mercadoria e de sua administração. Como espaço educacional, a escola tem um compromisso básico com a civilização e com a preparação das novas gerações. E por que isso? Para que estas possam usufruir dos bens materiais, sociais e culturais ao mesmo tempo, contribuir para produzi-los e preservá-los. Embora tendo a clareza que a necessidade de sobrevivência com base na lógica do mercado é uma condição no sistema capitalista. Não é possível que a instituição educativa se isente da responsabilidade de se preocupar em um primeiro plano com a construção e a reelaboração do conhecimento e com o exercício da cidadania. Então aqui temos mais uma vez um objeto caríssimo buscado pela gestão educacional, que é a cidadania. E nesse sentido, os estudantes precisam ter uma formação que lhes permita compreender a lógica e as relações do mercado de trabalho. Eles precisam dominar as tecnologias, estar abertos a diversas relações humanas e, consequentemente, adquirir uma formação tanto para a cidadania como para o mundo do trabalho. Não basta a escola ou a gestão educacional. É claro que, num primeiro instante, ela vai se voltar para a formação de
um sujeito cidadão, mas como também poderíamos dizer e que é possível alcançar uma cidadania, como é possível ser cidadão se você também não está inserido no mundo do trabalho. Então, a cidadania também tem tudo a ver com o universo do trabalho, porque é nesse universo que você vai conseguir os meios e você vai adquirir as condições materiais para construir-se como um ser cidadão. Nós vamos olhar aqui e fazer, mais uma vez, mais um método de comparação para clarificar essa diferença. Ressaltamos que os elementos adiante analisados se entrelaçam na medida que os gestores assumem ora um, ora outro princípio, dependendo da necessidade da ação. E agora, então, vamos focar nas concepções de administração presente na gestão escolar. A escola, na sua forma estratégica empresarial, ela vai enfatizar a organização burocrática e ela vai visar a racionalidade técnica, observando os valores de mercado. E a escola, na sua versão ou na sua gestão educacional democrática, ela vai estar voltada, vai possuir uma visão emancipadora e cidadã, onde vai buscar a formação integral e assumir a inclusão como compromisso e um princípio social. E o desafio destas concepções de administração? O desafio da concepção estratégico-empresarial, ele vai buscar garantir a qualidade formal a fim de assegurar o desempenho da escola por meio da implementação do planejamento estratégico. Já a concepção democrática busca garantir a qualidade técnica humana e política por meio da construção e da implementação coletiva do projeto político-pedagógico. E os pressupostos nas concepções estratégica empresarial e na educação democrática? Os pressupostos da estratégica empresarial, desta concepção, ela vai mantém o pensamento separado da ação, usa a avaliação como forma de controle
ela tende a centralizar o poder em determinados postos hierárquicos, o que difere da educacional democrática, que vai ter o seu pressuposto, o pressuposto da concepção educacional democrática vai unir teoria e prática, vai promover a participação da comunidade no processo de decisão, vai usar a avaliação diagnóstica e o poder deve e vai visar esse poder compartilhado. E a gestão? Como é a gestão de cada concepção? A gestão, na concepção estratégica empresarial, ela estabelece o processo verticalizando na tomada de decisões, onde diretores e gerentes, supervisores e colaboradores, com dirigentes, diretores, supervisores e colaboradores. E na concepção educacional democrática, ela vai estabelecer o processo democrático, a gestão vai estabelecer o processo democrático na tomada de decisões coletivas decorrente de consenso construídos com a participação de representantes dos diferentes segmentos escolar. Vamos passar para o outro item. Então, o outro item, nós vamos enfocar nesse item, nós vamos enfocar as implicações do método de administração empresarial na gestão do trabalho pedagógico escolar. Mas acreditamos que, em razão do tempo, porque nós queremos passar uma outra visão de outro trabalho relativo ao mesmo tema e exposto por outra pessoa. Então nós vamos passar. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, dessa vez a aula 2, de número 2, sobre apropriação dos métodos da administração empresarial na administração escolar. Este é um curso do estágio híbrido de extensão, aí do estágio de gestão educacional. O tema é o ensino religioso e a gestão educacional. O meu RU é 1313733. Esse é um estágio proporcionado pela Faculdade Uninter,
e nós estaremos aí nesse curso de extensão. Já discorremos aí na primeira aula sobre a teoria da gestão escolar e agora estaremos falando sobre os métodos da administração empresarial que são apropriados aí na administração escolar. Então, neste capítulo, a nossa preocupação se volta para as principais características da gestão estratégica empresarial e da gestão do trabalho educativo escolar, dos pontos de vista teórico e prático, e para alguns implicações do modelo de gestão empresarial na gestão e na organização do trabalho pedagógico. Então, nesse capítulo, nós vamos, a nossa preocupação, ela vai nortear aí as principais características da gestão estratégica empresarial e da gestão também do trabalho educativo escolar. Nós vamos falar sobre os pontos de vista teórico e prático dessas estratégias. Afinal, destacamos a influência da teoria da administração empresarial na administração escolar, caracterizamos os principais fatores internos e externos da escola e apontaremos a necessidade da escola avaliar a sua estrutura e seus métodos para preparar alunos aptos a atuar na sociedade contemporânea de forma comprometida. Então, são esses os assuntos, né, que vão estar norteando aí todo esse conteúdo dessa aula de número 2. As especificidades da gestão estratégica empresarial e da gestão do trabalho educativo escolar. Historicamente, no Brasil, a pesquisa acadêmica na área educacional tem mostrado o impacto e as implicações da teoria da administração empresarial nas práticas de gestão educacional, quer pela presença dessa literatura nos processos de formação dos administradores escolares, nos cursos de pedagogia ou de pós-graduação, quer pela prática dos gestores educacionais que, de uma forma ou de outra, têm em suas ações, além de outras determinações, o viés das políticas públicas e dos princípios da visão estratégica empresarial. Então, nós vemos aí, falando um pouquinho da história aí no Brasil, dessa pesquisa acadêmica na área educacional, que ela tem aí mostrado um grande impacto nas implicações dessa teoria da administração empresarial e na prática também dessa gestão educacional. Nós vemos que, tanto pela presença, né, do conteúdo, da literatura nos processos de formação desses administradores escolares, quanto também, né, pela prática dos gestores educacionais. Assim, você pode observar que os gestores dos sistemas de ensino e os diretores de escolas organizam a gestão da educação influenciados por fatores internos e externos. Os externos são fatores de ordem social, econômico-cultural, científica e tecnológica. Os internos estão relacionados ao desenvolvimento do conhecimento sobre o processo educativo. Então, nós vemos que esses gestores, né, do sistema de ensino e os diretores da escola, eles vão organizar essa gestão educacional, né, influenciados em dois fatores. Primeiro, né, o fator externo e o fator interno. O fator externo, que são esses fatores de ordem social, econômico, cultural, científica e tecnológica. Então, são esses fatores externos que vão influenciar os gestores e os diretores dessa escola na organização da gestão educacional. Agora, nós temos os fatores internos, que eles estão relacionados ao desenvolvimento do conhecimento sobre o processo educativo. Então, são essas a visão
né, de Viega, na sua página 46, do seu livro aí publicado no ano 2000. A escola, sendo uma instituição da sociedade civil, influencia contextos que são considerados fatores externos, como o histórico, o social e o econômico, e é influenciada por eles. Então, Dolbor, ele diz que a escola, ela sendo uma instituição da sociedade civil, ela influencia contextos considerados externos, né, como histórico, social e econômico, e é influenciado por eles. Então, segundo o Dolbor, a escola influencia através desses fatores externos e também ela é influenciada também por esses fatores. Em seu artigo Tecnologias do Conhecimento, Dobler, né, em seu artigo Teologia do Conhecimento, os desafios da educação, destaca a influência da internacionalização da economia e das novas tecnologias da informação. O avanço científico e como as tecnologias impactam na educação. Então, Dolbor, ele vai falar aí no seu artigo, né, chamado Tecnologias do Conhecimento, que ele vai destacar essa influência da internacionalização da economia e também essas novas tecnologias também que influenciam, né, com esse avanço científico, como ele vai impactar na própria educação escolar. No que se refere aos fatores internos, pontua a contra-hegemonia da produção do conhecimento e as iniciativas coletivas e compromissadas dos profissionais da educação com a qualidade de ensino, como a construção e a implementação dos projetos políticos pedagógicos nas escolas, a elaboração de planejamentos participativos, entre outros encaminhamentos democráticos que vêm constituindo gradativamente a gestão das escolas. Ressaltando a necessidade de a escola rever a sua estrutura e os seus métodos de trabalho, Alonso ele aponta alguns elementos exigidos do profissional nas sociedades modernas. Então nós vamos ver o que Alonso ele vai exigir, o que ele vai pontuar a respeito desse profissional na sociedade moderna. O que ele tem a dizer sobre esse profissional, o que esse profissional ele vai, quais são as características que se vai exigir desse profissional. O compromisso da escola atual é essencialmente com os valores definidos a partir do desenvolvimento científico e tecnológico presente, os quais questionam a validade de formulações menos práticas, ainda que mais comprometidas com a natureza essencial do homem. O que se requer nesta sociedade é basicamente o indivíduo apto a enfrentar situações as mais variadas, imprevisíveis, para as quais deve dispor de uma flexibilidade tal que lhe permita efetuar respostas rápidas, já que é impossível tê-las prontas. A fim de se encaminhar para um objetivo dessa ordem, a escola atual precisa rever toda a sua estrutura, todo o seu sistema de trabalho e mesmo os papéis definidos tradicionalmente. Então, o que Alonso ele vai determinar aqui das características exigidas desse profissional na sociedade moderna é que o compromisso da escola atual é essencialmente com os valores definidos a partir do desenvolvimento científico e tecnológico presente. Então, ela tem esse compromisso na investida tecnológica. E o que requer, né, dessa sociedade é que esse indivíduo ele precisa estar apto a enfrentar os desafios modernos. Ele não pode se recuar. Ele não pode continuar usando métodos antiquados para uma sociedade moderna que exige
avanços tecnológicos. Então, esse profissional, ele precisa de se enquadrar nessa nova visão moderna, nessa nova escola moderna. Ele precisa de adquirir novas tecnologias, de empregar novas tecnologias. Ele precisa ser flexível, dispor de uma flexibilidade que lhe permita efetuar respostas rápidas. Então, o mundo globalizado, ele não dá tempo mais. O mundo globalizado, com a internet 5G, com muitas tecnologias que exigem uma rapidez, o próprio ser humano, o próprio educando, ele exige uma resposta rápida. Não se dá mais para esperar para um dia, 2 dias, para se obter uma resposta. Não, o professor, o educador da sociedade moderna, ele precisa ter uma resposta rápida. E aí nós vemos que a escola atual precisa rever toda a sua estrutura, todo o seu sistema de trabalho e mesmo os papéis definidos tradicionalmente. Então, Alonso, ele propõe que a escola ela precisa de rever a sua estrutura e de forma rápida. Ela precisa de fazer uma análise na sua estrutura, nos papéis empregados, na administração que está sendo empregada. Ela precisa fazer isso de forma urgente. Assim, compreender as implicações dos fatores externos na gestão escolar é fundamental para diminuir a transposição acrítica para a administração escolar no modelo de administração estratégico empresarial, o qual é baseado na racionalidade científica, na centralização do poder e na fragmentação do trabalho. Mas você deve estar atento para o fato de que, embora os princípios administrativos das organizações em geral sejam dicotômicos, se comparado aos objetivos da gestão educacional, eles também podem contribuir com a gestão da escola. Então, esses princípios administrativos, das organizações em geral, com certeza, eles têm algo a contribuir com essa gestão escolar. Eles têm algo a oferecer para essa administração, para essa estrutura escolar. Antes de continuarmos, vamos fazer aqui uma avaliação desse estudo individual, desse estudo que nós estamos fazendo através desse emprego da gestão empresarial na gestão escolar. E aí nós vemos o seguinte, olha, você pode registrar e sistematizar seus conhecimentos prévios sobre o tema que estamos discutindo. Esse procedimento irá facilitar a sua compreensão também desse conteúdo, tá bom? Paro observa que a administração educacional tem uma correspondência direta com os princípios da sociedade capitalista, uma vez que o seu objetivo de estudo é a escola e que toda a organização tem uma administração. Então, Paro, ele diz o seguinte, que essa administração educacional, ela corresponde, ela tem uma correspondência direta aos princípios da sociedade capitalista, E esse estudo, da escola é que toda a organização tem uma administração. Então ele vai defender a ideia que toda a organização ela tem que ter uma administração eficiente, uma administração eficaz. É nas organizações, portanto, que a administração é exercida, como também o é na instituição escolar. Então, em ambas as partes, nós podemos observar o emprego dessa administração
não é, sendo exercida de forma muito clara, de forma patente. Na reflexão sobre o conceito de administração, consideramos primeiramente que o próprio ato de administrar, assim como o conceito de administração escolar, é uma construção histórica marcada pelas práticas e contradições. Então nós vemos que esse conceito, né, da administração escolar, ele é um conceito que vem aí de uma construção histórica, do longo caminho percorrido, né? E nós temos também, né, vivemos, né, nós temos essas construções históricas marcado também por contradições. Utilizaremos o próprio texto de Paro para conceituar a administração. Então, o que Paro ele vai nos falar sobre a administração? Utilização nacional dos recursos para a realização de determinados fins. Assim pensada, ela se configura inicialmente como uma atividade exclusivamente humana, já que somente o homem é capaz de estabelecer livremente os objetivos a serem cumpridos. O animal também realiza atividades, mas sua ação é qualitativamente diversa da ação humana, já que ele não consegue transcender seu estado natural, agindo apenas no âmbito da necessidade. Então, o que Paro vai conceituar aqui a respeito da administração é que ela configura, né, inicialmente como uma atividade exclusivamente humana. Então, a administração ela é algo que pertence à humanidade, é algo que pertence e que é exercida pelo homem, porque no reino animal não se consegue essa administração como o homem tem essa atividade. O animal ele vai agir por impulso e não por raciocínio, né, que o homem tem na questão da administração. Aqui Paro fala que o animal ele realiza também atividades, mas a sua ação é qualitativamente diversa da ação humana. Então não é a mesma coisa, né? O animal não tem a mesma capacidade do ser humano com relação à administração. O que entendemos, baseando nossos conceitos na argumentação do autor citado, é que administrar em qualquer organização consiste em utilizar de forma racional os recursos disponíveis para alcançar os objetivos estabelecidos em coerência com seu objetivo de trabalho. Então, o que nós podemos definir dessa ideia de administração de Paro é que em qualquer organização, em qualquer organização consiste em utilizar de forma racional os recursos disponíveis para alcançar os objetivos estabelecidos. Então, isso é uma administração, é trabalhar através dos recursos que se tem, né, dos recursos que estão disponíveis para alcançar objetivos concretos, objetivos coerentes e que venham ter relação com o objeto de trabalho. Então é nesse ponto que reside a principal dicotomia entre os tipos de gestão anteriormente referenciados. Então, continuamos, né? A gestão empresarial, marcada pelos reflexos da sociedade atual, tende a atribuir quase que exclusivamente à administração os problemas que se apresentam nas organizações, desvinculando-os da interferência do contexto social. Então, essa gestão empresarial, ela, de uma certa forma, ela é marcada por esses reflexos da sociedade atual, né? Que eles vão atribuir exclusivamente à administração os problemas
que são apresentados aí nas organizações, né? E muitas vezes desvinculando dessa interferência e também no contexto social. Então, Paro, ele ainda continua, né, pontuando o seguinte: no contexto dessa concepção dominante, é comum atribuir-se a todo e qualquer problema uma dimensão estritamente administrativa, desvinculando-o do todo social, no qual tem lugar suas causas profundas, e enxergando-o apenas como resultante de fatores como a inadequada utilização dos recursos disponíveis, a incompetência das pessoas e grupos diretamente envolvidos, a tomada de decisões incompatíveis com seu equacionamento e solução, e outras razões que podem facilmente ser superadas a partir de uma ação administrativa mais apropriada. Então é nesse viés que Paro ele vai trazer essa ideia sobre essa gestão empresarial, né? Ele vai falar que nesse contexto dessa concepção dominante é comum nós atribuirmos os problemas diretamente a uma administração, né? E ele fala também, né, que a tomada de decisões incompatíveis com seu equacionamento e solução e outras razões podem ser facilmente superadas a partir de uma ação concreta aí da administração. Então nós vemos que, no entanto, né, isso não se aplica diretamente à gestão escolar. Não podemos afirmar que os problemas enfrentados no cotidiano da escola decorrem apenas da incompetência dos gestores educacionais. Então, o que Paro defende é que nós não podemos atribuir a todos os problemas que acontecem na escola ali, atribuir eles a uma falta de gestão, né? Nós não podemos atribuir a uma incompetência dos gestores educacionais, porque nem todos os problemas que surgem na escola são de incompetência dos gestores educacionais. É preciso fazer uma análise completa dos fatos para que não se tome, né, não se definam, né, como incompetência algo que não é atribuído à gestão educacional. É preciso considerar que a natureza e a especificidade da ação educativa diferem dos processos desenvolvidos nas empresas, que direcionam seus recursos para um produto pronto e acabado. Então, não podemos, né, fazer uma comparação precisa, né, porque os produtos de uma empresa acabados, eles têm, né, o seu gerenciamento diferenciado, os seus problemas são diferenciados, não se pode haver o mesmo tratamento. Apesar de que na escola também nós temos a função administrativa, essa gestão educacional, não se pode comparar com a gestão empresarial em todos os sentidos. Existem situações que são atípicas, situações que são próprias, problemas que são gerados da própria gestão educacional. E existem problemas também que são gerados da própria gestão empresarial. Então é preciso de haver uma conciliação, um entendimento para que se não chegue a conclusões equivocadas. Porque alguma coisa é diferente, né? Tem uma certa diferença. Então a gestão das empresas, em geral, objetiva a busca de um produto fácil de ser observado e avaliado. Conta com a intensa participação das máquinas e dos demais meios de produção e possui um objeto de trabalho constituído de matéria-prima, a qual sofrerá um processo de transformação
a fim de se tornar produto elaborado, para que assim possa ser oferecido ao mercado consumidor como um bem. Então, o que está descrito aqui para nossa compreensão é que essa gestão da empresa ela vai trabalhar com um produto fácil de ser observado, com um produto fácil de ser avaliado. Ela vai ter uma facilidade na compreensão e na avaliação desses produtos, porque eles são fáceis de compreensão. Os seus problemas são mais visíveis do que comparado aos problemas existentes na gestão educacional, na administração escolar. Então é preciso termos esse entendimento claro para não avaliarmos uma administração escolar da mesma forma que avaliamos uma administração empresarial. Então é preciso ter essa análise, essa clareza nas definições dos papéis, tanto da gestão educacional, quanto também da gestão escolar. Então é preciso fazer uma análise completa dos fatos, é preciso fazer uma análise, um estudo bem minuciado a respeito dessa gestão escolar e também dessa gestão empresarial. Portanto, a ação educativa supera a simples produção de objetivos da gestão empresarial, na medida em que assume uma ação transformadora. Então, essa ação educativa, ela supera a simples produção de objetivos da gestão empresarial. Então, quando ela assume essa ação, essa gestão transformadora, ela vai ter esse objetivo dessa gestão empresarial superado. O Félix ele afirma o seguinte, que a gestão do trabalho educativo, apesar de apresentar características específicas, historicamente tem utilizado como base os princípios da administração geral, centrando suas ações. Então, Félix vai trazer a sua contribuição aí mais uma vez, afirmando que essa gestão do trabalho ela apresenta características específicas, são características bem definidas, bem apropriadas a esse ambiente educacional, e com certeza ela se utiliza desses princípios administrativos geral, centrado em suas ações. Então nós fazemos aí uma análise, começamos a fazer uma análise sobre as especificidades da gestão estratégica empresarial e da gestão do trabalho educativo educacional. Nós vamos encerrar essa primeira parte da aula 2 e no próximo vídeo nós daremos continuidade a essa mesma ideia, tá? Então você aí que está aí assistindo esse vídeo pela primeira vez, continue conosco para nós concluirmos o nosso entendimento sobre essa avaliação da gestão empresarial e da gestão educacional. Você que gostou dessa aula, deixe aí o seu comentário, deixe o seu joinha aí, inscreva-se no canal para você estar me ajudando aí nesse estágio de gestão educacional. O meu muito obrigado e até a próxima aula, onde nós estaremos dando continuidade aí nesse assunto dessa aula 1.